Neste vídeo eu vou te ensinar a fazer o teste de continuidade utilizando um multímetro analógico e também um multímetro digital, na escala de ohms, ok? Bem-vindo ao Iglu, o canal do refrigerista. Meu nome é Sérgio Oliveira, um entusiasta no segmento de refrigeração, climatização e eletrodomésticos em Branca. Vamos dividir esse vídeo em duas etapas, uma parte teórica e a outra parte prática para a gente comprovar aquilo que estamos vendo na teoria, perfeito? Então vamos lá? Bem, pessoal, então vamos começar aqui pela nossa parte teórica, ok? Eu vou desenhar aqui, ó, nesse canto, o nosso multímetro analógico e o nosso multímetro digital. Tudo que é analógico, pessoal, se fala analógico, normalmente ele tem um ponteirinho, tá? Então tem ponteiro para se mexer. Quando se fala digital, você tem uma telinha de cristal líquido, ou com o número 1, ou com o número 0, e por aí vai, tá ok? Normalmente são numerações que variam de 0 a 9 num multímetro digital. Deixa eu escrever aqui para a gente não se perder. Esse cara aqui é o analógico, e esse cara aqui é o digital, perfeito? Vamos fazer também uns pontinhos aqui, vocês vão entender para que serve. Vou representar também dois condutores elétricos, tá? Esse é a minha representação de um condutor e esse aqui é a representação de outro condutor. Ele pode ser um interruptor de lâmpada, ele pode ser um disjuntor, ele pode ser uma chave fim de curso ou até mesmo um fio, um cabo elétrico qualquer. Agora, esse lado de cá vai ser o lado negativo do meu multímetro, analógico e digital. O cabo preto eu vou estar ligando no meu terminalzinho negativo e a ponta de prova ela vai numa das pontas do condutor que eu quero medir se tem ou não continuidade. Quando se fala em continuidade, pessoal, é continuidade elétrica. É para ver se a corrente elétrica, se ela está percorrendo o circuito do meu condutor de um ponto a outro, independente do sentido, tá? Significa que esse condutor elétrico aqui, ele não está interrompido, ou seja, cortado, quebrado no meio do caminho, impedindo a passagem da corrente elétrica. Continuando aqui, ainda no meu multímetro analógico, agora do meu lado positivo, eu vou pegar minha ponta de prova vermelha e vou colocar na outra ponta do condutor que eu quero medir. E idem aqui para o meu multímetro digital, ok? É isso que eu vou colocar. Bem, nesse momento aqui, supondo que eu ainda não encostei exatamente as pontas de prova, tanto o multímetro analógico quanto o digital não vou estar marcando nada. O multímetro analógico não vai estar mexendo o ponteiro e o multímetro digital também não vai estar aparecendo numeração alguma. Nós vamos ver em sequência o que vai acontecer em cada um, cada vez que eu colocar essas pontas de prova num condutor que esteja funcionando perfeitamente, tá ok? Bem, quais condutores que a gente vai utilizar? Nós vamos utilizar aqui um disjuntor unipolar, tá? Eu vou representar assim, tá, pessoal? Ó, ele vai estar aberto aqui, ok? Ele está aberto e não está dando continuidade, tá? Esse é o meu disjuntor unipolar. Eu vou representar também um interruptor simples, esses utilizados na casa da gente para você ligar e desligar uma lâmpada, um interruptor simples. Também vou representar um fio, que seria um condutor elétrico. Esse aqui está representado como se fosse dentro do duto, mas vamos imaginar ele fora do duto. É um fio, um pedaço de fio qualquer, que eu vou ver se ele está tendo continuidade ou não. E por último, eu vou representar aqui, ó, esse ponto, uma chave chamada chave fim de curso, tá ok? Então, ela tem esse contato que é chamado contato NO, que é normalmente open, aberto, e tem esse outro contato aqui, ó, que ele é o normalmente fechado, que é o normal closed, normalmente fechado, perfeito? Então, esses são os 4 componentes que a gente vai utilizar para a gente medir. Nesse caso aqui, não fiz o teste algum, nem com o multímetro analógico e nem com o multímetro digital, tá? Então, o que vai acontecer? Nessas circunstâncias onde eu tenho o meu disjuntor aberto, o meu interruptor aberto, o meu condutor, suponhamos que ele esteja quebrado, cortado no meio, também não está dando passagem. E eu estou exatamente nesse ponto aqui, que é o normalmente open, normalmente aberto, quando essa chave fim de curso, quando ela está nessa posição, ou seja, sem ter atuação mecânica alguma nessa chavinha. Então ela está normalmente, você vai colocar as pontas de prova do seu multímetro aqui e não vai dar nada. E esse aqui é o nosso condutor. É um fio, vou colocar aqui um fio elétrico. Perfeito? Agora, veja o que vai acontecer, pessoal.
nesse outro desenho exatamente, ele está totalmente sem fazer o teste de continuidade aqui, não colocamos nossas pontas de provas. Agora nós vamos colocar a ponta de prova e vamos acionar cada dispositivo desse para ver o que acontece na teoria, perfeito? Então, de novo aqui, eu vou pegar, desenhar o meu multímetro analógico. Olha que a posição do ponteiro já mudou. Ela deixa esse aqui um pouco perto para que vocês possam reparar, né? A posição do ponteiro já foi para o outro lado, certo? Indicando que há passagem de corrente elétrica, tá? Essa corrente elétrica, em ambos os multímetros, ela é provocada pela bateria do próprio multímetro. Por exemplo, uma bateria de 9 volts. Ela tem uma certa corrente elétrica que passa por ela. Toda vez que eu pegar as pontas de prova e fechar ela no condutor, ela vai indicar que tem passagem de corrente elétrica e vai nos provar que há continuidade, ou seja, esse é o teste de continuidade. E nesse caso aqui, eu vou representar por 3 números zeros, que é o nosso multímetro digital, perfeito? Novamente, vamos colocar lá os nossos condutores. Ok. Vamos representar o ponto negativo pela nossa ponta de prova preta. Isso é padrão, viu, pessoal? Estou colocando aqui. Vou já colocar também ó, o negativo do nosso multímetro digital aqui, nosso analógico digital, certo? A ponta de prova preta, tanto faz o ponto ou outro do condutor que você vai colocar. E a outra ponta de prova vermelha, nós vamos utilizar do lado positivo, colocando na outra ponta do nosso condutor que queremos verificar se há continuidade ou não. Bem, nos dois casos o que aconteceu? Nós vimos que antes, quando não havia passagem de corrente elétrica, o nosso multímetro analógico, o ponteiro simplesmente ficava totalmente à sua esquerda sem se mexer. A partir do momento que você fechou o contato aqui, ele simplesmente vai totalmente para o lado direito do multímetro, ok? Esse lado direito, pessoal, normalmente ele tem o número 0. A maioria dos multímetros, isso varia de multímetro para multímetro, ele vai até 2.000 ohms, que é essa escala do lado de cá, ou 2K ohms, perfeito? Ele tende do lado de cá a ir para o infinito, que é esse número 8 deitadinho, é o símbolo de infinito, tá? Já o nosso multímetro analógico, não. Ele vai do número 1, que é o que a gente tem quando não tem nenhuma passagem de corrente elétrica, até 000, a maioria deles, né, indicando que tem passagem total de corrente elétrica, tá? Lembre-se, nesse caso a gente não está medindo resistência ôhmica, só estamos vendo se está interrompido ou não o circuito elétrico através do teste de continuidade que tem que ser feito na escala de ohms, né? Ohms, aquele símbolo da ferradura, esse é, certo? E o circuito tem que estar 100% desenergizado, fora da tomada, os componentes têm que estar desenergizados. Como é que fica a simbologia desses elementos a partir do momento que eu vou acioná-los? No caso do nosso disjuntor, ele passaria a ficar dessa forma aqui. Ó. Certo? Acionei, fechei esse contato. Esse é o nosso disjuntor unipolar. No caso do nosso interruptor, simples, ele passaria a fazer isso, pessoal. Eu fechei ele aqui, tá vendo? E estou permitindo a passagem, esse é o nosso interruptor, da corrente elétrica nesse sentido. No nosso do condutor, bem, eu já não tinha feito nenhuma modificação nele mesmo, né? No primeiro, eu deveria ter interrompido aqui, né? Eu deveria ter feito isso, ó. Ó, não tem passagem de corrente, aqui está com passagem de corrente, é o nosso fio. E por último, na nossa chave fim de curso, ficaria da seguinte forma. A partir do momento que eu fechasse essa chavinha mecânica, que vocês vão ver na prática daqui a pouco, esse primeiro contato aqui, ó, ele vai fechar. Esse que é normalmente open, NO, normalmente aberto, ele fecha quando você tem um acionamento mecânico, ou seja, ele permite a passagem da corrente elétrica desse ponto a esse. E o nosso outro, que seria normal close, normalmente fechado, ele vai abrir a passagem da corrente elétrica, não permitindo, certo? O nosso ponto de referência que nós estamos utilizando seria esse normalmente open. Pessoal, essa seria a teoria toda que eu teria que passar para vocês com relação das medições que deveriam ser feitas tanto com o nosso multímetro analógico de ponteiro quanto com o nosso multímetro digital. Ambos os multímetros na escala de resistência ôhmica, o símbolo da ferradura. Perfeito? Pessoal, espero que estejam gostando aí, ó. Se tá achando útil essas informações, dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal, aciona o sininho aí,
para os próximos vídeos que a gente fizer, você está de prontidão ali, ó, já recebendo noticiazinha fresca, informação fresca, que vai te ajudar no dia a dia da tua formação profissional ou das necessidades de campo aí que devem ocorrer, tá ok? Vamos partir agora para o teste prático. Vamos ver como é que isso funciona na prática aí, ok? Começar, por exemplo, com um condutor elétrico. Vou começar com um fio qualquer, tá ok? E esse fio que eu vou utilizar, pessoal, um fiozinho aqui da cor branca, que eu já tenho aqui disponível. Vou cortar um pedacinho dele aqui, ó. E tirar, decapar o fio, né? Estou decapando com o próprio alicate de corte universal, muito utilizado aí para quem vai entrar no segmento de refrigeração, de ar-condicionado, de eletrodomésticos, né? Então, ele é muito útil, muito bacana aí. Tá aqui, estou cortando já. Fiquei com as duas pontas aqui do meu cabo, totalmente o quê? Decapadas, sem ninguém. Bem, então como é que eu vou testar? Eu vou começar a utilizar o nosso multímetro digital, certo? Eu estou aqui com um multímetro digital da Minipa, né? Um ET2042D, tá? Um bom multímetro, excelente. Ele tá na escala, pessoal, de ohms. Exatamente 20 mil ohms aí. Não sei se vocês conseguem ver melhor assim, tá vendo? Ó a escala que eu coloquei ele aqui, tá ok? Então, sem erro, né? Ó, 20K. Esse K significa 3 zeros, tá? É 20 mais 3 zeros, vai dar 20 mil. 20 mil ohms. Olha o símbolozinho da ferradura, que legal aqui, perfeito? Ele está desligado agora, a gente vai ligar na sequência. O que vai acontecer é o seguinte, pessoal. Quando eu ligar esse multímetro aí, ó, ele já vai ficar com esse número 1. Eu vou colocar a ponta de prova, faz de conta que está desconectada, vermelha. Aqui nesse lado positivo, normalmente o multímetro já ajuda, ó. Ele já vem na cor vermelha para você não errar, tá? É justamente onde está o símbolozinho também da ferradura, que essa é a medida que você vai utilizar em ohms, ok? Então você vai colocar ele já no local. E a ponta de prova preta, você vai utilizar, justamente já tem aqui a parte preta, escrito com o que é comum, perfeito? Então não tem como errar. O primeiro teste que você vai fazer não é no condutor que você quer medir a continuidade. O primeiro teste que você vai fazer é no próprio multímetro. O que é que você vai fazer? Deixa eu colocar aqui para novamente a imagem. Opa, ficou legal. Você vai pegar as duas pontas de prova, já que ele está na escala, e você vai encaixar, colocar uma com a outra, ó, a preta com a vermelha. Olha o que acontece. Opa! Ó, já está mostrando que tem continuidade. Ó. Então, ou seja, nem a ponta de prova vermelha e nem a preta, esses fios aqui, ó, eles estão interrompidos. Eles estão ótimos para fazer medição. Vamos de novo lá? Olha lá que legal. Ó. Opa, tranquilo, certo? Caso isso não ocorresse, um desses dois cabos não estaria dando passagem de corrente elétrica. E como é que você ia saber, para saber se era um ou outro? Olha, eu costumo fazer assim. Eu estou desconfiado que é o meu cabo vermelho. Eu arranco ele fora. Pronto, você já não vai mais participar do teste. Eu vou com a minha ponta de prova, Petra, deixa isso aqui é o jacarezinho que eu coloquei para fazer o teste, tá, pessoal? Vou tirar ele aqui, ó. Ó, ele ficou a ponta de prova normal. E eu vou inserir lá no local onde deveria estar o vermelho. Deixa eu ver se eu... Olha o que acontece, ó. Pronto, o que eu tenho certeza com isso? Ó? O preto, a corrente elétrica está vindo só no preto aqui, ó, o vermelho está fora. Deixa eu puxar o vermelho aqui que está me atrapalhando, só um minutinho. Aí, ó, o negócio começa a ficar pegajoso, né? É próprio da área. O preto tá sozinho, ó, que legal. Eu tô colocando aqui. Opa, o preto tá bom. Ele eu tenho certeza que não é. Ou seja, por eliminatória, quem tá com problema é o cabo vermelho. De brincadeira, nesse caso nenhum tá? Mas é assim que você testaria. Ah, mas vamos testar o vermelho também? Vamos. Tira os dois. Pega o cabo vermelho, coloca. Vem no local onde iria o preto. E, opa, esse também está bem. Se tivesse interrompido, você já matava qual cabo seu você deveria trocar ou fazer a manutenção, porque também tem situações que é muito fácil fazer manutenção. Voltando aqui, pessoal, para o nosso teste. Da mesma forma, eu vou pegar as duas pontas de prova e vou colocar no meu condutor. Deixa eu ver se eu consigo reencaixar aqui o meu jacaré, né? Isso que facilita para chuchu e me deixa uma das mãos livre, né? Não sei se eu vou conseguir. Vamos lá, vamos tentar aqui. Opa, beleza. Prontinho. Ó, vamos ver se está funcionando antes de colocar no condutor. Tá. Lá vai eu. Novamente, teste aqui. Está passando corrente elétrica, né? Está dando continuidade. Eu vou colocar de um lado o jacaré, de um lado do condutor, ele vai ficar quietinho. E do outro lado aqui, ó, eu simplesmente vou... Olha o que acontece. Esse condutor, pessoal, olha, tá excelente. Perfeito? Ou seja, ele está dando passagem de corrente elétrica. Vamos na sequência aqui utilizar, já fazer o teste com os outros componentes que falamos.
Aqui eu tenho em mãos um interruptor, desses interruptores utilizados aí na residência da gente para ligar e desligar uma lâmpada qualquer, certo? Eu tenho 2 pontos aqui, eu vou pegar um desses pontos, vou deixar o meu condutor um pouquinho do lado, deixar o meu condutor, colocar aqui o jacaré numa ponta, vou colocar isso aqui legal. Esse ele fica, e na outra ponta eu vou colocar a outra ponta de prova vermelha. Vê se vocês conseguem ver. Olha que legal. Ele está dando continuidade. Mas será que ele desliga? Porque eu preciso, o interruptor é isso. Uma hora ele tem que dar continuidade e outra hora ele não pode dar, que é a hora que eu quero desligar minha lâmpada. Aí eu vou lá do outro lado do interruptor e ele cumpriu a sua função. Quero ligar minha lâmpada de novo. Opa, que maravilha, está dando continuidade. Quero desligar, interrompeu o fluxo de corrente elétrica, ou seja, interrompeu a continuidade, perfeito? Vamos fazer com outro componente agora. Tirar daqui. E vamos utilizar o nosso disjuntor. Eu estou com um disjuntorzinho aqui de 20 amperes, ok? Unipolar. Vou tirar o meu jacarezinho. Eu vou colocar numa ponta aqui, ó, a nossa ponta preta. Pode ser a ponta qualquer, tá, pessoal? E na outra ponta, a ponta vermelha. Bem, ele não está dando passagem de corrente elétrica. Estou fazendo teste de continuidade através do ohmímetro, não estou conseguindo. Então vamos ver se quando eu acionar o disjuntor. Opa, deu passagem. Quer dizer, teoricamente ele está bom. Tem outros fatores para você testar o disjuntor, tá? Esse é um principal, é se ele está dando passagem de corrente elétrica ou não. Desliguei o meu disjuntor, religuei o meu disjuntor. Desliguei o meu disjuntor, religuei o meu disjuntor. Perfeito? Vamos para um outro componente agora. Vamos para o quarto componente, que seria, pessoal, isso aqui que é uma chave fim de curso. Perfeito? Ó, essa aqui, deixa eu colocar em uma posição legal para vocês. Ó. Essa é uma chave fim de curso da Telemecanique, tá? Então, normalmente é um dispositivo mecânico, ele aciona mecanicamente aqui, ó. Normalmente você usa muito em máquinas mecânicas, né? Ele abre ou fecha os respectivos contatos. Lembra daquela história que lá dentro eu tenho um contato NO, que é normal open, normalmente open, aberto. E NC, ó, vê se vocês conseguem ver o NC aí, ó, que é normalmente close, normalmente fechado. O que significa isso? Sem eu mexer aqui nesse dispositivo mecânico, sem eu pôr a mão, esse contato adesivo, normalmente ele vai estar aberto, normal open, sem eu pôr. Na hora que eu colocar ele para baixo, ele tem que fechar a passagem. Que ele é normalmente open, normalmente aberto, só quando ele está nessa posição. Quando eu mexo mecanicamente, ele muda a sua função. Idem para esse de baixo, que é normal close, normalmente fechado. Ou seja, está dando passagem nesse momento de corrente elétrica que a gente vai ver já já com o nosso multímetro. E a partir do momento que eu acionar aqui a chave, ele tem que abrir esse contato. Será que isso vai acontecer na prática? Vamos ver com o nosso multímetro digital agora, perfeito? Tá aqui nós novamente, já sabemos que o multímetro está funcionando perfeitamente. Vamos primeiro no normal open, normalmente aberto. Realmente, olha, ele está no normal open. Não estou acionando a minha chave nesse momento, certo? Mas eu vou acionar para ver o que acontece. Ele tem que ficar normal, ele tem que ficar close, não normal close, ele tem que ficar fechado. Olha o que aconteceu. Fechou. Novamente o teste, abriu, fechou. Vamos para o de baixo agora. O de baixo é normalmente fechado, ou seja, sem acionar o dispositivo, eles têm que estar fechados. Será que é isso que acontece? Tem que dar, tá dando passagem. Opa, e é exatamente isso. Ó. Ele está dando passagem sem acionar. Porque normalmente é para ele dar passagem. Ele é fechado normalmente. E se eu acionar, opa, ele simplesmente deixou de dar continuidade. Ó. Deu continuidade, não deu continuidade. Será que isso vale também para o nosso multímetro analógico, pessoal? Vamos ver agora. Esse é o teste. Vamos testar os mesmos componentes, utilizando agora um multímetro analógico. Aqui eu já estou me preparando. Deixa eu tirar o digital de fora de cena. Já cumpriu com a função dele para o dia de hoje. E vamos lá. Estamos aqui com um multímetro analógico em mão. Idem. Ponta vermelha aqui, ó, positiva. Tem um lado... Pode ver, pessoal, que não vai ter dificuldade aqui. Ó. Vocês conseguem ver o símbolozinho de positivo aqui? Mais. Ó. Deixa eu ver se vocês conseguem. Ficou legal a imagem, né? E do outro lado, preto, ó, eu tenho nesse multímetro aí também o comum, né? Vocês conseguem verificar o negativo, né? Sem erro. E vocês podem ver que bacana, pessoal. Ele é de ponteirinho, certo? Então, quando ele não tem nada passando nas pontas de prova dele, ó, tá todo mundo solto aqui, ó. Isso aqui é um dispositivo, depois eu vou falar para vocês. Mas normalmente a ponta de prova é assim. Isso aqui é para facilitar a minha vida, tá?
Normalmente a ponta de prova deles é assim, perfeito? Quando ele não tem nada, o ponteiro se encontra aqui do nosso lado esquerdo. Ó. Ele está aqui no símbolozinho, tá vendo? Ó? Na parte de cima da ferradura, que é o ohms, ok? Quando ele tem continuidade, ele vai lá para o outro lado. Vamos fazer o teste diretamente no nosso multímetro. Ó, colocando as duas pontas de prova juntas. Deixa eu colocar um suportezinho legal que eu fiz só para isso aqui. Tremeu agora, hein? Tremeu a imagem, hein? Caramba, eu pensei que era um terremoto, não era não que bati no suporte aqui. Então tá aqui, ó. Tá aqui que bacana. Vamos interligar, colocar as duas pontas de prova aqui. Deixa eu ver o lugar da máquina. Colocando elas juntas. Olha o que acontece com o meu ponteiro. Perfeito? Ou seja, os dois cabos estão bons e ele está dando continuidade nas suas pontas de prova. Ó. Perfeito? Estou com o multímetro muito bem aqui. Ó. De novo, ó. Pronto. Então já sei que o multímetro está bom. Vou testar os componentes elétricos que eu tenho em mãos aqui nesse momento. Tá ok? Então vamos de novo. Se eu precisar subir, eu vou subir. Pode deixar, não vou deixar vocês na mão. Eu gosto muito desse cara aqui. Vamos ver se ele vai funcionar. Que é para justamente não ficar segurando na hora que eu testar o condutor. Tá? Você encontra aí nas lojas de material eletrônico. Vamos ver se ele vai funcionar. O que acontece é o seguinte. Na hora que eu aperto aqui, pessoal. Não sei se vocês conseguem ver. Sai uma garrinha, tá vendo? Ó, olha que legal. Ó. Parece uma garrinha de robô, né? Quem gostava que nem eu do Perdidos no Espaço é o binário. Agora vamos ver se funcionou, né? Eu interliguei as duas. Olha o que aconteceu com o ponteiro. Certo? Vamos colocar de novo no suporte para vocês verem melhor isso aí, que é muito legal. É interessante saber o que existe de novidade aqui nesse mercado, né? Apesar que isso aqui é uma coisa já bem utilizada, mas é um negócio legal. Ó, tá dando continuidade. Tá aqui, ó, né? Vou tirar a garrinha. Ó. Perfeito? O robô do Benign, do Perdidos no Espaço. Ó. Coloquei novamente, ó. Interrompeu a continuidade e deu continuidade. Então isso aqui está funcionando perfeitamente. Agora vamos partir para o nosso fio, para o nosso cabo elétrico. Deixa eu ver onde eu coloquei meu cabinho. Está aqui, está na minha frente. Perfeito? Então novamente, numa das pontas do nosso cabo elétrico aqui, ó, eu vou colocar, ó, fixo uma das pontas de prova, ok? Que é a negativa. Na outra ponta, eu vou colocar a ponta de prova positiva. E vamos ver o que vai acontecer. Eu vou tirar a mão na frente, né? Claro, senão não vai ter graça. Vamos colocar o suporte. Já era melhor ter deixado direto, né? Tem problema não. O importante é aprender, gente. Ó. Beleza? Tá aí, não tá dando continuidade. A partir do momento que eu encostar aqui, ó. Olha lá que beleza. Olha como é que tá o meu condutor, ó. Ó, ele está dando continuidade. Então, através de um multímetro analógico de ponteirinho, eu também consegui verificar essa continuidade, perfeito? Vamos testar agora os outros componentes. Não vou tirar mais de suporte, não, pode deixar. Então, estou tirando aqui o meu dispositivo. Já testamos o nosso cabo. Ainda vou usar esse cabo por último, tá? Só que eu queria demonstrar alguma coisa para vocês aí. E vamos começar pelo nosso interruptor. Novamente, o nosso interruptor. Então, eu vou pegar o meu interruptor. Se vocês conseguirem acompanhar e colocar na posição legal, estou colocando nos terminais do interruptor. O que acontece? Está passando continuidade, ó, né? E se eu vou desligar agora a minha lâmpada, simulando, opa, interrompeu a continuidade. Liguei novamente o interruptor, ele iniciou a continuidade, permitiu a continuidade. Desliguei, interrompeu a continuidade. Perfeito? Bem, agora vamos para o nosso disjuntor, a mesma coisa, né? Eu coloquei num polo do disjuntor, no terminal, estou colocando aqui no outro, e ele está permitindo a passagem da corrente elétrica, ou seja, pelo teste de continuidade, esse disjuntor está bem. Interrompi a passagem da corrente elétrica, ou seja, não há continuidade, novamente rearmei, novamente desarmei. Esse disjuntor, com relação ao teste de continuidade, ele está bem. E por último, vamos à nossa chave fim de curso. Começando pelo nosso contato normal open, normalmente aberto, ou seja, sem acionar nada, ó, não houve acionamento mecânico qualquer. Deixa eu colocar bonitinho aqui, ó, para vocês verem o local que eu estou colocando, né? A partir do momento que eu acionar, ele permite a passagem da nossa corrente elétrica, ou seja, o teste de continuidade. Esse contato normal open, NO, está perfeito, ó, está funcionando de acordo. Vamos partir para o NC, que é o normal closed, ou normalmente fechado. Olha, ele está fechado, sim, está dando continuidade. Quando eu acionar mecanicamente a minha chave fim de curso, ele interrompe o fluxo de corrente elétrica, perfeito? Olha só. Então, para o teste de continuidade, essa nossa chave fim de curso também está muito legal. Perfeito, senhores?
Bem, pessoal, e só para ficar definitivamente na memória o que seria o teste de continuidade, vamos fazer um teste prático aqui. Muito importante. Continuidade seria a passagem da corrente elétrica por um circuito qualquer. A não continuidade representaria exatamente isso. Vou pegar um alicate de corte diagonal e pronto, acabou a continuidade. Ou seja, foi interrompido o circuito elétrico em algum ponto, ok? E é justamente para isso que serve o teste de continuidade, para saber se o circuito está ou não interrompido, ok? Bem, pessoal, foi isso aí. Eu espero ter ajudado aí, mostrado para vocês um pouco dessa parte de teste de continuidade que é utilizado no dia a dia do mecânico de refrigeração, do técnico em ar-condicionado, do mecânico e técnico dos eletrodomésticos linha branca, todo santo dia. Então, é uma coisa assim que vai fazer parte do teu DNA a partir do momento que você entrar nesse segmento maravilhoso que é o segmento de refrigeração, ar-condicionado e eletrodomésticos linha branca. Gostou? Achou legal? Dá um like, compartilha esse vídeo e baixa aqui, ó, pessoal. Baixa aqui o meu e-book para vocês terem uma noção geral de mercado aí. Vocês terem uma ideia de como é que funciona tudo isso, como é que funciona esse mecanismo e qual o tamanho dessa coisa chamada refrigeração, ar-condicionado e eletrodomésticos linha branca, tá ok? O link aí tá aqui na descrição, tá? Para você baixar é www.iglu.com.br. Um grande abraço para vocês do seu amigo Sérgio Oliveira. Até a próxima.